Edu, falando sobre os investimentos que a gente tem no Brasil, o que uma empresa precisa ter para estar dentro dos critérios e se tornar uma investida do SoftBank? Olha, Fabi, eu acho que a empresa precisa decidir entrar na jornada de investimento em venture capital, né? Então, assim, hoje quem tem uma ideia na cabeça e quer colocar no papel, ou melhor, tirar do papel e colocar em prática, né? Eu acho que ela tem que definir primeiro se ela quer entrar nessa estrada de ter um investidor de venture capital desde o início. A gente tem muitas aceleradoras para começo, né? E fundos de seed, pré-seed, né? Que vão dar aquele dinheiro necessário para que a empresa, vamos dizer assim, comece, né? E bote seu produto na rua. Nesse momento, o empreendedor ele vai ter um investidor no seu cap table, né? Sentado ali como sócio, e ele vai passar a ter uma pessoa que vai aportar bastante conhecimento, vai acelerar o negócio, mas que também vai ser um sócio com direitos, certo? Que é o ROI, né? Exato. Então, acho que essa é a primeira grande decisão. E para que isso aconteça, não depende só da vontade do empreendedor. Ele precisa ter um negócio que seja escalável e que seja tech-centric, ou seja, que tenha tecnologia no seu core, né? E uma possibilidade de escala grande e de um crescimento bastante grande. Porque fundos de venture capital gostam de empresas que crescem muito, muito rápido, né? Então é uma escolha. Às vezes nem todo negócio tem essa característica. E às vezes nem todo negócio tem essa curva de maturidade para atrair fundos num primeiro momento. Pode ser que aconteça depois, né? E isso, obviamente, vai fazer parte ali da jornada do empreendedor. Mas a cartilha básica é pegar um fundo ou as primeiras rodadas que sejam ali pré-seed e seed, né? Depois um crescimento grande, definir bastante o produto, o que se chama de product market fit, né? O que é aquilo que vai, de fato, conquistar corações e mentes das audiências, né? E dos consumidores, gerar receita, né? E ter ali uma possibilidade grande de crescimento. O que é uma possibilidade grande de crescimento? Se olhar para problemas que são amplamente universais, vamos dizer assim, né? Ou seja, que podem ter uma reverberação não só localmente, mas regionalmente e até globalmente, né? E que tenham tecnologia no core, para que possam ter essa aceleração e esse crescimento rápido. Depois desse primeiro investimento, a empresa provavelmente vai se preparar para uma série A, né? Série A vai pegar fundos de investimento que já são um pouquinho mais profissionais, entre aspas, que vão olhar muito para o papel do founder e onde ele se encaixa nas estruturas, né? E vão ali pegar o founder pela mão e ajudá-lo a construir um negócio que seja com o capital necessário para desenvolver bastante seu produto, começar a pensar nos seus unit economics, né? Receita, rentabilidade, ARR, MRR, uma série de coisas, né? Que são as receitas recorrentes, taxa de conversão, NPS, churn, uma série de coisas. Sim. E uma vez isso estabelecido, aí a empresa vai chegar no que seriam os cheques maiores, onde a gente entra, né? Que seriam os cheques que vão ajudar a empresa a expandir de uma maneira muito grande, acelerar o seu crescimento, pensando aí no que seria uma saída 5, 7 anos, né? O que é uma saída tipicamente? Ou uma abertura de capital ou uma operação de M&A, né? Então, pra você ter uma ideia, quem faz parte hoje do nosso portfólio, né? É o que eu ia te perguntar. Quem já está com vocês? Quem são as empresas que estão com vocês? A gente tem 77 empresas no portfólio. As mais conhecidas, a gente tem o Nubank, o Banco Inter, Quinto Andar, o Rappi, a Vetex, a Único, a Log, a Loft, você tem Jus Brasil, você tem Olist, Omi, Cavac. Então, assim, são empresas que já são muito estabelecidas, né? Sim, conhecidas, inclusive. Exato. MB, uma série de empresas ali que são grandes, né? E que já têm negócios rodando, né? Muitas até já têm capital aberto, né? Como o caso do Nubank, Inter, Vetex. Outras que ainda são de capital fechado, mas que são muito grandes. Muitas ali até líderes, né? Regionais ou locais. Você tem na Argentina, por exemplo, a Ualá, que é uma empresa fintech gigantesca. No México você tem a Encode, que também trabalha com identidade digital. Enfim, empresas que
meu ponto seria empresas que já estão maduras o suficiente para pensar num IPO, quando essa janela abrir de novo nos mercados globais, ou que já estão à beira ali de fazer um M&A, né, uma operação relevante. Sim. A gente teve há 2 anos atrás, uma operação grande de M&A, que foi com a Pismo, né? Pismo é uma empresa de tecnologia B2B para o setor bancário, que foi vendida para a Visa por $1 bilhão, né? A primeira operação desse vulto na região, mostrando aí que tem comprovando, na verdade, a nossa tese, e mostrando que tem muita saída, e não só saída, acho que uma visão de longo prazo e uma trajetória de longo prazo para as empresas da América Latina. E quanto tempo demora esse processo para uma empresa ser avaliada por vocês e depois virar uma investida? Na jornada de vida dela vai depender muito do negócio que ela tem. O nosso processo normal, desde consideração da empresa até a finalização do investimento, hoje leva, eu te diria, que ao redor de uns 3 a 6 meses, né? Para a gente realmente olhar tudo e entender ali. A empresa, na verdade, ela tem que passar por algum crivo ali que a gente tem no nosso comitê de investimento. Então a gente sempre acompanha a empresa, na verdade, já há bastante tempo, né? Como se fosse um jogador de futebol ali nas categorias de base. Olha, né? tá jogando bem, olha ali. Estamos olhando ali tranquilamente. Quando a empresa começa a querer uma série um pouco mais madura, a gente volta na empresa, entende qual é o momento dela, como que o negócio está se desenvolvendo. Caso isso faça sentido para a gente entra numa fase de estudo. Essa fase de estudo é em que os nossos profissionais vão investigar a fundo ali o que está acontecendo. E daí chega numa fase de consideração, que é levar ali para o nosso pre-IC, né? Que é o comitê, uma reunião pré que a gente tem semanal, antes de chegar no comitê de investimentos, para ver se de fato é um go ou um no-go, né? Um sinal verde ou não. Se não é um sinal verde no momento, não significa que não vai ser para frente, só significa que o timing não é o adequado. Sim. Se for verde o sinal, a gente vai ali partir para as diligências, entender mais a fundo, entrar nas negociações, assinar term sheet, esse tipo de coisa. E vocês não entram apenas com dinheiro, acho que essa é a grande questão, né? Porque a mentoria é muito importante neste caso, né? Sem dúvida. De você fazer uma avaliação de tudo que está acontecendo e dar uma direção. Então, mais do que colocar o dinheiro, é colocar as diretrizes certas, as regras certas, para que esse crescimento seja exponencial. E eu acho, Fabi, que você tocou num ponto que para mim é essencial na trajetória, na jornada de uma empresa. Eu vejo muito, a gente vê muito, né, essa história de vamos fazer pitches abertos e vamos ver os investidores que se interessam. Quando chega no nosso caso, as empresas têm que escolher o investidor. Não abrir para todo mundo. Parece uma coisa meio um contrassenso, né? Mas cada investidor tem um perfil diferente. Cada investidor tem uma cultura diferente. Tem pessoas diferentes. E tem a maneira de aportar conhecimento, recurso, mentoria, uma série de coisas diferente, né? Então, o SoftBank especificamente sempre foi uma empresa que nunca se preocupou com curto prazo. Primeiro porque o nosso capital, uma grande maioria, é proprietário. O que já ajuda muito. Ajuda muito. Segundo, porque existe vamos dizer assim, um valor enraizado na nossa cultura que é o de longo prazo. É dar o tempo para que as empresas exerçam seu potencial. Vou dar um exemplo muito claro. O Masa, né, Masa Hutchinson, nosso fundador, ele investiu no Alibaba pela primeira vez no ano 2000, um cheque de $20 milhões, quando o Jack Ma era um moleque com um projetinho. Nossa. E 13 anos depois, em 2013, o Alibaba fez o IPO e os $20 milhões do SoftBank se transformaram em $55 bilhões. E sabe o que foi feito? Nada. A gente não vendeu $1. E a gente começou a abrir mão da nossa posição, a vender, realizar a nossa posição, quando os 55 bi viraram 110 bi. Nossa. Então, dos 20 para os 110. E a gente está falando aí de uma janela de 20 anos. Nossa. Né? Então, assim, não é todo fundo que teria esse comportamento. Não, claro que não. E não é... E por isso que eu digo, às vezes o empreendedor, na grande maioria das vezes, na minha opinião, o empreendedor tem que estudar qual é o fundo que ele quer. Qual é o histórico, as empresas que já foram investidas,
o retorno, a cultura, as pessoas, a governança, tudo, né? E isso faz com que esse casamento, que não deixa de ser um casamento, Com certeza. né? Às vezes um casamento até de mais longo prazo do que casamentos normais, Sim. né? Seja bem sucedido.